Vamos começar então, meus irmãos, continuar o nosso estudo do livro O Céu e o Inferno. Nós já finalizamos a primeira parte do livro dos livros Céu e Inferno, onde Allan Kardec aborda as teorias da Igreja sobre o que nos aguardaria após a morte do corpo. Então, ele abordou a questão e várias outras teorias da Igreja, a questão dos anjos, a questão dos demônios, a questão do céu, do purgatório, do inferno. E ele então foi refutando todas essas teorias, porque elas realmente elas não suportam uma análise minimamente racional, né? Elas são irracionais. Então ele vai trazendo os argumentos, aliás, ele é exaustivo nisso. Porque na época isso é muito forte, mas ainda talvez hoje ainda a ideia do purgatório, a ideia do céu e do inferno ainda predominem, não é? Muitas pessoas colocam isso à conta de mistério. Então é bom conhecermos esses argumentos de Allan Kardec. E hoje nós vamos entrar na segunda parte do livro Céu e Inferno, que é o passamento, que depois ficou mais conhecido como a desencarnação, não é? A desencarnação, que é diferente de morte. A morte do corpo não faz a desencarnação total, né? E esse passamento também, ele é um processo, ele não ocorre exatamente na mesma hora para todos, né, os homens, e nem na mesma hora em que o corpo morre, em que o médico diz assim, que houve morte cerebral, então o corpo morreu, né? Então, inclusive, cunhou-se agora alguns, para falar da desencarnação, muitas pessoas no meio espírita estão utilizando o termo desencarne, ou desencarne. O desencarne tira a ideia de processo. Desencarne teria uma relação mais direta com a morte. Nas obras, os originais, nós não vemos a palavra desencarne, nem reencarne, nem encarne. É desencarnação, reencarnação, encarnação. É assim que está nas obras. Mas de tal maneira isso tem sido usado que acabou entrando até para o dicionário. Mas vamos procurar manter ao máximo a ideia que a palavra deseja nos passar. Então, desencarnação já dá essa ideia de que não é uma coisa estanque, como morte, e como desencarne, né? Então, vamos continuar, vamos ler aqui. A certeza da vida futura não exclui as apreensões, ou seja, o medo, não é pelo quanto a passagem desta para outra vida, não é o fato de que nós tenhamos essa certeza da vida futura, que nós não vamos ter medo desse momento, porque ele é um momento muito desconhecido para nós. Há muita gente que teme. Oi, Ana Paula, seja bem-vinda. Tudo bem, Ana Paula? Bem-vinda.
Obrigada, amiga. Hoje, Boa terça-feira, noite. seja bem-vinda. Muitas pessoas estão em atividades presenciais. Seja bem-vinda. Então, nós estava acabando de falar que nós estamos entrando na segunda parte de o livro Céu e Inferno. Na primeira parte, esse livro fala para nós, ele fala das inúmeras teorias da igreja a respeito dos anjos, dos demônios, do céu, do inferno, do purgatório. E Allan Kardec, então, ele traz argumentos racionais a respeito dessas teorias e que elas não se sustentam. Então, só repassando o que nós já vimos até agora. E agora, então, nós estamos entrando na segunda parte, que é o passamento, né? Olha que interessante. Eu vou colocar o texto na tela. Pensei que tinha colocado. Deixa eu colocar. Então, o passamento. O passamento é a desencarnação. Estava também falando que hoje, na atualidade, no movimento espírita, a palavra desencarnação ela tem sido substituída pela palavra desencarne, ou reencarne e o encarne. Mas essas palavras, que são neologismos, né, palavras novas, dentro da doutrina espírita, elas não representam a ideia que Allan Kardec quis passar. Quando Allan Kardec fala a desencarnação, a reencarnação, ele está falando de um processo. É algo que acontece num espaço e num tempo e que é diferente para cada uma das pessoas enfim. Já a morte é diferente, é a morte do corpo. A morte é um fenômeno, enquanto a desencarnação é um processo, a morte do corpo é um fenômeno biológico, em que o médico fala assim, morreu, né? Houve morte cerebral, é considerada a morte do corpo. Mas nós sabemos que morrer não é igual a desencarnar. E de tal maneira falar o desencarne, né? Aconteceu o desencarne do fulano, que isso acabou fazendo parte já do nosso vocabulário espírita, mas nós aqui que somos conservadores, né? Vamos, nas obras não existe o desencarne, nem o reencarne, a desencarnação, a reencarnação, a encarnação, porque são processos e não fenômenos. E a encarnação é diferente de nascimento, certo? Nós vamos ver que são processos muito complexos, muito diferentes entre si, especialmente nos estudos de caso que André Luiz faz nas várias obras. E na obra Obreiros da Vida Eterna, é uma obra em que ele aborda muito essa questão das desencarnações. Obreiros da Vida Eterna, André Luiz, né? Então, vamos lá. O passamento, que também dá uma ideia de que você está fazendo uma transição ali, né? Então, vamos lá. A certeza da vida futura não exclui as apreensões, ou seja, os medos, quanto à passagem desta para outra vida. Não é o fato de que nós espíritas, por exemplo, sabemos da vida futura, temos essa certeza que não vamos sentir medo. Várias são as razões do nosso medo, né? Especialmente porque temos um grande condicionamento de como seria esse passamento, de como seria essa vida depois depois da morte. Temos condicionamentos que vêm da Igreja Católica, né?
Provavelmente esta seja a nossa primeira encarnação como espíritas, porque o espiritismo tem pouco mais de 200 anos, então, não é? Então nós temos que pensar nisso. Então, está dizendo aqui, sofremos ou não nessa passagem? No momento da morte do corpo, dessa transição, né? Por isso se aquietam, e com razão, visto que ninguém foge à lei fatal dessa transição, que começa com o fenômeno da morte. Podemos dispensar-nos de uma viagem neste mundo, menos essa. Ricos e pobres devem todos fazê-la. E por dolorosa que seja a franquia, nem posição, nem fortuna poderiam suavizá-la. Vendo-se a calma de alguns moribundos e as convulsões terríveis de outros, pode-se previamente julgar que as sensações experimentadas nem sempre são as mesmas. Está vendo? Cada caso é um caso. Quem poderá, no entanto, esclarecer-nos a tal respeito? Quem nos descreverá o fenômeno fisiológico? Está vendo? A morte é um fenômeno fisiológico da separação entre a alma e o corpo. Quem nos contará as impressões desse instante supremo, quando a ciência e a religião se calam? Veja, então ele está falando aqui da religião que para nós ocidentais permeou a nossa vida por mais de 2000 anos, a religião católica. A religião católica não fala nada a respeito disso. Nesse ponto, houve um fracasso da religião no esclarecimento dessa questão, como diz Leon Denis, do ser, do destino, da dor, né? Mas especialmente do que nos aguarda, do momento da morte, como seria a vida no mundo espiritual. A igreja fala de céu, inferno e purgatório, mas isso definitivamente não nos consola e nem nos esclarece, né? Então, e calam-se porque lhes falta o conhecimento das leis que regem as relações do espírito e da matéria, parando uma nos umbrais da vida espiritual e a outra nos da vida material. Então, ele está falando que a religião para, né, aqui nos umbrais da vida espiritual, ali no começo, umbral é uma porta, né, um portal, e a ciência, ela para na vida material, né, porque a ciência, ela cuida dos fenômenos materiais e não espirituais. A religião que deveria estudar, conhecer e trazer tudo isso para os homens, fracassou, né? Falhou, porque se uniu ao poder, porque desceu da sua dimensão, né? A religião, ela está numa dimensão que nós vamos chamar o incognoscível. É uma dimensão que vai além da razão, é uma dimensão em que entra a nossa intuição. Muitos conhecimentos do mundo espiritual, eles se dão através da nossa intuição. A intuição é diferente de inspiração. A intuição é uma mediunidade, né, uma espécie de mediunidade que nos hipercapacita ao entendimento. Ela nos leva a acessar conhecimentos que temos arquivados em nós. E temos, com certeza, conhecimento da vida espiritual, de como as coisas se desenrolam lá, e a intuição, então, ela nos permite isso. Também a religião, ela chega até nós também por revelações, como a doutrina espírita, ela é uma doutrina revelada pelos espíritos. Entretanto, antes do espiritismo, quantas outras religiões também vieram com revelações importantes a respeito do mundo espiritual, mas para nós ocidentais
foi levantado um véu, né, nos foi negado o conhecimento da reencarnação, não é? E e aí deu no que deu, né. Estamos aí vivendo completo materialismo religioso, né. O espiritismo é o traço de união entre as duas, e só ele pode dizer-nos como se opera a transição, quer pelas noções mais positivas da natureza da alma, quer pela descrição dos que deixam este mundo. Então o espiritismo, além das ele faz também uso de uma prova, que é a prova testemunhal, né. O testemunho dos que desencarnaram, deixaram esse mundo. O conhecimento do laço fluídico que une a alma ao corpo é a chave desse e de muitos outros fenômenos. Existe um laço fluídico. Lá no livro do Eclesiastes, 300 anos antes de Jesus, um livro que é atribuído a Salomão, mas ele não foi escrito por Salomão, mas é atribuído. Fala, já no final, de um laço de prata, fio de prata, que também é uma expressão que nós usamos para falar dessa ligação, né, entre a alma e o corpo. A insensibilidade da matéria inerte é um fato. A matéria inerte, ela realmente não sente nada. É só a alma, e só a alma experimenta sensações de dor e de prazer. Por aí dá para saber que a alma e a consciência, e onde está a consciência, né, porque às vezes tu vai fazer uma cirurgia, você toma anestesia geral e não sente nada. Anestesia alguma área do seu corpo e você perde a consciência, ainda que seja nas nossas funções, que nós chamamos parasimpáticas, né, aquelas funções do nosso sistema nervoso autônomo, mas nós perdemos a consciência do sistema nervoso autônomo, e aí não sentimos dor, né. Durante a vida, toda a desagregação material repercute na alma, que por este motivo recebe uma impressão mais ou menos dolorosa. É a alma e não o corpo quem sofre, pois este não é mais que instrumento da dor. Aquela é o paciente, a alma, né. Após a morte, separada a alma, o corpo pode ser impunemente mutilado, que nada sentirá. Aquela, a alma, por insulada, né, por insulada, ou seja, por estar desligada do corpo, nada experimenta da destruição orgânica. Mas ela tem que estar o quê? Desligada, né. Se não estiver desligada, se o fio de prata não foi rompido, não é? A alma tem sensações próprias, cuja fonte não reside na matéria tangível, essa matéria. Nós temos estudado nas obras básicas muito a questão dos fluidos, principalmente em Gênese, livro dos médiuns, dos fluidos, da composição do perispírito, e como que a diferença, da matéria do nosso corpo físico e da matéria do nosso perispírito, né. O perispírito é matéria. Não é porque desencarnamos que vamos viver num mundo espiritual puro. Aliás, falamos mundo espiritual, gente, mas nós estamos forçando uma barra, porque o mundo espiritual mesmo é onde estão os espíritos puros, e nós não somos espíritos puros. Então, nós gravitamos para faixas onde existe uma matéria espiritual, né, um fluido espiritual. Assim nos revelam as obras. E lá nessa dimensão para onde gravitamos, a matéria com relação aos que lá estão, ela é tangível.
imponderável, pesa, não é assim que os livros nos reportam? Já os espíritos verdadeiros, vamos dizer assim, que não estão imersos em nenhuma dimensão material, que já estão fora do processo da evolução pelo mergulho na matéria, e quem são eles? Está no livro dos Espíritos. São os seres incorpóreos, não tem corpo, que povoam o universo fora do mundo material. Então, nós temos que entender isso também, porque nós não podemos ser simplistas, né? A doutrina espírita nós começamos a estudar devagar, não é? E depois começamos a pegar aqueles conceitos que são cartilhas ainda e aplicar para tudo. Ou começamos a ficar apenas em estudos de casos, que são as obras subsidiárias, mas que não vão aprofundar o conhecimento para nós, né? Então, nós temos que estudar o espiritismo nas obras básicas. As obras subsidiárias, elas estão aí para isso, para nos dar subsídio. Os estudos de casos do André Luiz são casos, e casos que não ultrapassam o umbral e as trevas. Ele fala de casos que estão numa faixa muito definida. E para cima, como que é, não é? Então, precisamos entender que sem o estudo aprofundado, como diz Allan Kardec, né? O estudo sistemático da doutrina espírita é necessário. E não é um estudo sistematizado. Existe até na Federação Espírita Brasileira um programa que se chama Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita. Ele é um programa, ele é bom, ele ajuda a ter uma ideia bem geral da doutrina, mas ele não é um estudo sistemático que o Allan Kardec fala. Para estudarmos o Espiritismo sistematicamente, tem que ser diretamente na obra, lendo, tentando interpretar, e aí sim vamos para subsídios, tá certo? Então, então nós vamos entendendo. Imagine um espírito que desencarna, né, que desencarnou, e ele gravitou para regiões abaixo da crosta, regiões onde a matéria é mais densa, é muito densa. Ou gravitou e ficou ali no umbral médio, né? Então, durante um longo período, ele vai ter sensações, porque ele vai estar envolto na matéria da dimensão espiritual onde ele está, mas também ligado ao seu próprio corpo, né? Então, vamos lá. O perispírito é o envoltório da alma e não se separa dela nem antes e nem depois da morte. Então, o perispírito está sempre conosco. O que acontece com o perispírito, como nós vimos já, e vamos continuar a ver, é que ele é diferente de pessoa para pessoa. O nosso corpo físico, ele é igual. O meu exame de sangue tem que ser coletado igual ao seu, lógico que são diferentes os sangues, mas o corpo físico, ele é feito dos mesmos elementos para todas as pessoas encarnadas na terceira dimensão. Ele é igual assim, nós nos relacionamos uns com os outros naturalmente. Claro que nós temos dificuldade de nos relacionar, por exemplo, com quem está no Japão, que fala japonês, nós temos dificuldade de comunicação, dificuldade de entender os costumes, já é uma dificuldade, não é? Mas podemos ver hoje pela internet e tal. Os que estão encarnados, independente do seu grau evolutivo, conversam entre si. Nós podemos estar conversando com uma alma que é nobríssima. Por exemplo, quantas pessoas conviveram com Chico Xavier, né? Quantas convivem com Divaldo Franco? Conversa normal, assim. No entanto, quando o Chico desencarnou, eu sempre digo, nós não temos, assim, ideia de quem foi Chico Xavier, né? Ele passou por nós, assim, como Fórmula 1 passa, não dá nem para anotar a placa, né?
Temos ideia. Mas quando ele estava na carne, as pessoas conversavam, ele contava piada, ria, por causa do corpo. Mas o perispírito é completamente diferente. Uns são mais densos, outros mais leves. Alguns espíritos que estão, por exemplo, numa dimensão na sétima dimensão, há quem diga que na Terra nós teríamos 7 esferas. A sétima esfera é a esfera mais leve, né, onde estão os administradores do nosso planeta. Nessa dimensão, o perispírito ele é tão fluídico que, para reencarnar nessa dimensão aqui, é muito complicado, não é fácil. Entenderam? Então, não há comunicação possível. É nossa com o espírito, que está lá na sétima dimensão, que está numa ordem muito superior à nossa. Não é? Vamos lembrar das ordens aí dos espíritos? No livro dos espíritos nós temos o quê? A partir da questão número 100, o que é que os espíritos nos revelam, né? Allan Kardec, ele é um pedagogo, né? Um educador, então ele quer classificar as coisas, né? Codificar. Então ele diz assim, se teria como fazer uma divisão didática dos graus, né, de evolução dos espíritos. Então, os espíritos dizem que é possível, dá para dividir os espíritos que encarnam na Terra, ou os espíritos de uma maneira geral, em 3 ordens. Na primeira ordem, os espíritos puros, esses que não têm mais nenhuma relação com o mundo material. Espírito puro, ele é puro. Na segunda ordem, os espíritos de sabedoria e os espíritos benevolentes. E na terceira ordem, os espíritos inferiores. Os espíritos imperfeitos. Nessa terceira ordem, que provavelmente nós nos encontramos, porque eu sempre falo aqui, né? Para termos uma ideia, quem seria um espírito de segunda ordem que nós conhecemos? Dr. Bezerra de Menezes, ele é um espírito benevolente, ele está na segunda ordem. E nós podemos nos comparar com o Dr. Bezerra? Se a resposta for não, então é porque nós estamos ainda na terceira ordem. Porém, a terceira ordem, ela possui 5 classes. Né? A terceira ordem. A segunda ordem possui 4 classes. E a primeira ordem, uma classe única, né? Que seria a primeira classe. Então, nos espíritos imperfeitos, nós vamos ter lá, vamos imaginar a 10ª classe. Depois vocês dão uma olhada no livro dos espíritos. São os espíritos que se comprazem no mal. Eles são cruéis, eles fazem o mal pelo mal, são perversos, vivem nas trevas, nas regiões trevosas. Não tem nenhuma ligação com o Cristo de Deus. Evidentemente que nós não estamos na 10ª classe. Mas nós podemos, sim, de repente, encontrar um espírito encarnado da 10ª classe andando por aí. E assim vai. Então, na 5ª classe, 10ª, né, aí 9ª, 8ª, chegamos aqui na 5ª classe. Talvez nós estejamos aí com o pé na 5ª classe, querendo entrar na outra. Mas vejam a diversidade de pessoas com as quais nós nos relacionamos aqui no mundo. E como, então, é diferenciado o perispírito de cada um. Né? Então, um espírito que está... Dr. Bezerra, por exemplo, o perispírito dele é extremamente mais sutil do que de um espírito que está aqui na terceira ordem e na 5ª classe. Entenderam? Por isso que na carne somos iguais, mas ao desencarnar, cada um vai para um lugar. Vamos para o lugar que nos é próprio. Vamos encontrar os nossos afins. Por isso não adianta inventar história, né? Fazer carinha de santo. Não, nós temos que ser o que nós somos, as pessoas nos conhecerem,
do jeitinho que nós somos, né? Porque é melhor, pelo menos, se alguém se surpreender conosco na vida espiritual, será para melhor, né? Então, vamos lá. O perispírito é o envoltório da alma e não se separa dela nem antes nem depois da morte. Ele não forma com ela mais que uma só entidade, e nem mesmo se pode conceber uma sem o outro. Não dá para conceber a alma sem o perispírito. Por aí nós já sabemos que é nos planetas como a Terra, certo? Nós só vamos ter espíritos até o final da segunda ordem. Porque os de primeira ordem são os espíritos que já estão fora do mundo, dos mundos materiais, sabe? Eles absolutamente não têm perispírito. A reencarnação é algo assim que nós nem temos ideia se existe essa possibilidade. Por exemplo, Jesus, né, um espírito puro. Como se deu a corporificação dele na Terra? Existem inúmeras teorias a respeito, né? Se seria pelas leis da reencarnação, as nossas leis biológicas. Há quem defenda que sim, mas há quem defenda que não. Há muitas questões, né? Por exemplo, lá no Antigo Testamento, quando os profetas falam de Deus, né, que Deus vinha falar com eles, é o Camille Flammarion, em uma das suas obras. Camille Flammarion é um contemporâneo de Allan Kardec. Ele é astrônomo conhecido muito na geografia física, na astronomia, né? Mas é contemporâneo do Kardec e foi um dos responsáveis pela parte científica da doutrina espírita, junto com Allan Kardec. Graças a ele também foi inserido na doutrina espírita aquele um dos seus princípios básicos, que é a pluralidade dos mundos habitados, né? Então, o Camille Flammarion, ele fala sobre essas questões para nós, né? E vamos imaginar, ele fala que esses espíritos que vinham conversar com os profetas eram espíritos responsáveis pela administração ali daquele momento, mas que ainda eram tão grosseiros os corpos físicos que eles não precisavam reencarnar, eles ficavam ali numa dimensão, porque seria muito sofrido para eles reencarnar. Então, eles ficavam muito próximos ali da crosta, mas então eles, de vez em quando, eles se corporificavam, se materializavam, e eles eram vistos como deuses, certo? Tá bom? Então, durante a vida, o fluido perispirítico penetra o corpo em todas as suas partes e serve de veículo às sensações físicas da alma. Então, o corpo tem uma sensação, como o perispírito está ligado ao corpo, molécula a molécula, ele vai levar isso para a alma, que é onde está a nossa consciência, né? Onde nós verdadeiramente somos, né? Nós somos. E serve de veículo às sensações físicas. Do mesmo modo que a alma, por seu intermédio, atua sobre o corpo e dirige-lhe os movimentos. Lembrando que se o corpo está avariado, a alma não conseguirá fazer movimento em uma área ou em outra. Ela não vai conseguir acessar, certo? Daí, pessoa que danificou, por exemplo, a região, a função da visão, e ela então é cega, fisicamente, ela não vai enxergar. Quando ela dorme, ela vai ver coisas, porque ela vai ver com os olhos da alma. Pode também enxergar mediunicamente, mas ela não vai enxergar fisicamente. Se ela for paraplégico, se ela tiver problemas no seu centro mecânico, vamos dizer assim, né?
a alma também não vai conseguir comandar isso aí. Porque não há, nessas áreas, há uma interrupção de, vamos dizer assim, de corrente elétrica, não passa corrente elétrica. Então, talvez dê para fazer o item 4, deixa eu ver. Dá, o 4. A extinção da vida orgânica, a morte do corpo, acarreta a separação da alma em consequência do rompimento do laço fluídico que a une ao corpo. Ela acarreta isso. Ela acarreta a separação. Mas essa separação nunca é brusca. Não é assim, morreu, desencarnou. É diferente. Morte é fenômeno. Desencarnação é o processo. Não me fale mais o desencarne. Mas se alguém falar o desencarne, não corrijam. Eles ficam bravos. Vamos lá. O fluido perispiritual, o fluido do perispírito, só pouco a pouco se desprende de todos os órgãos. Ele não vai se desprender assim, buf. É igual, às vezes nós vamos botar alguma coisa no congelador, né? A gente dá um nó. Já falei aqui em casa, não vamos dar nó, que depois é difícil de soltar, né? Então, muitos de nós estamos muito presos ao corpo. Não é com laços, não, é com nó mesmo. Não é? Nós estamos presos a tudo aquilo que consideramos nossos valores. Isso nos prende o nosso coração. Nosso coração está onde está o nosso tesouro. E ali nós ficamos presos. Às vezes eu digo que eu tenho que cuidar, que eu tenho muitos livros aqui em casa, né? Mas são livros que eu uso para estudar e tal, né? Livro espírita, principalmente. E eu sou muito apegada aos livros. Eu tenho um irmão que toda vez que ele vem na minha casa, eu tenho que ficar olhando, porque ele fica enchendo mala de livro. Então, é um negócio que eu sou apegada, entendeu? Então, será que quando eu desencarnar, não vou ficar ali aqui na biblioteca, né? Meio presa? Estou dando um exemplo. Cada um tem a sua prisão, seu nozinho. Então, esses desenlaces, eles são, às vezes, demorados. Então, vamos lá. De sorte que a separação só é completa e absoluta quando não mais reste um átomo do perispírito ligado a uma molécula do corpo. A sensação dolorosa da alma, por ocasião da morte, está na razão direta da soma dos pontos de contato existentes entre o corpo e o perispírito. E, por conseguinte, também da maior ou menor dificuldade que apresenta o rompimento. Ao longo da nossa vida, nós vamos a algumas áreas, nós vamos levando para elas excesso de energia, excesso de magnetismo. Se alguém aqui já foi fazer algum tratamento com essas terapias holísticas, já foi, né, fazer acupuntura, essas coisas assim, essas pessoas que têm uma visão mais global do ser humano, então eles mostram, né, determinados pontos nossos que estão assim, duros, parece que tem um nó ali, dói quando aperta. E o que é isso, né? Aquele plexo nervoso, que é um plexozinho nervoso, ele está carregado de energias. Carregado de energia. E essa energia, se ocorre uma desencarnação, aquilo ali é um ponto de dificuldade para você desenlaçar para o espírito. Não é preciso, portanto, dizer que, conforme as circunstâncias, a morte pode ser mais ou menos penosa. Estas circunstâncias é que nos cabe examinar.
e que nós vamos examinar na próxima vez que voltarmos ao livro Céu e Inferno. Tá bom? Ninguém perguntou nada. Estamos em poucos hoje. Tá tudo bem, gente? Tem nada para perguntar? Não, eu não. Hoje só tô ouvindo. É? Então tá bom, Ana Paula. Ó, É. mas pode perguntar à vontade, tá bom? Tá, eu nem sabia que podia perguntar. Oh, desculpa. Pode, ixi, que nós somos. Às vezes nós ficamos um tempão conversando. Ah, que bom. Bom Tá bom? saber. Tá, gente. É, tá bom? Então, eu vou pedir. Você poderia fazer, Ana Paula, então, a nossa oração, já que é a sua primeira vez aqui com a gente, para nós desfrutarmos mais da sua companhia? Você faz a Ah, oração? tá bom. Eu não sou muito boa nisso, não, mas é só uma coisa simples mesmo, né? Não repare, É, tá? imagina, oração. É. E também nós só fazemos uma oração no final, Ah, tá. que é quando nós já estamos mais, justamente porque é quando estamos mais já, né, já nos envolvemos mais no tema. Iluminado. Tá bom? Tá, joia. Então, agradecemos a oportunidade do estudo e pedimos aos bons espíritos que nos ajudem a praticar, colocar em prática, né, tudo aquilo que a gente estuda, que Jesus nos inspire a fazer o bem e que consigamos agir com sabedoria diante das provas, que na verdade são oportunidades, né, para a melhora do nosso espírito. E peço paz e luz para todos nós, para os que não puderam assistir à reunião de hoje, os nossos familiares, amigos e toda a humanidade. Que sejamos luz, iluminando a todos. Que assim seja. Que assim seja, graças a Deus. Obrigada a todos. Amanhã nós vamos estar juntos no estudo de Belo Horizonte, tá bom? Ah, tá joia, não vou estar lá. Um Boa noite beijo, para gente. vocês. Beijo, Boa amém. noite. Tchau, gente. Tchau. Fica com Deus. Tchau. Tchau.